Ontem eu comentei aqui sobre a situação calamitosa, assustadora que passa a cidade de Manaus, faltando oxigênio nos hospitais. E eu quero começar esse vídeo aqui com um depoimento da Thalita Rocha, que é uma funcionária do serviço de pronto atendimento e da Policlínica Dr. José Lins. Vamos assistir o que a Thalita mostra pra gente, né? O que ela está relatando aqui. Misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA da Redenção, Policlínica da Redenção, por favor, tragam bomba, ajudem. Como eu falei ontem, essa situação está fora de controle e, como consequência disso, muita gente se mobilizou para tentar ajudar, para tentar mandar oxigênio para Manaus. E uma dessas pessoas foi o Whindersson Nunes, o comediante que se reuniu nas redes sociais e conseguiu apoio de muita gente, né? Eu vi ali depoimentos do Wesley Safadão, do Paulo Coelho, pessoas que mandaram dinheiro e ele arrecadou uma grana alta em pouquíssimo tempo. Foram mais de 300 mil reais arrecadados para poder comprar oxigênio para Manaus. E isso também movimentou outros influenciadores que também tentaram fazer sua parte. E como aconteceu no começo da pandemia, né, quando a gente viu no começo lá em março e abril que houve uma corrida por respiradores, por suprimentos de proteção individual dos funcionários de saúde, né, máscaras, luvas, não havia disponível, porque era o mundo inteiro correndo atrás dos mesmos suprimentos. E no caso do oxigênio está se dando o mesmo problema. Como muitos estados também estão buscando oxigênio agora por causa da questão sanitária do coronavírus, não se encontra. Então, por mais que haja esse dinheiro disponível agora para poder comprar o oxigênio, não tem disponível. E daí, uma outra ajuda que foi oferecida foi da Venezuela, um país que é o arqui-inimigo do Bolsonaro, né? Ou o Bolsonaro é o arqui-inimigo da Venezuela, que tem na Venezuela o demônio na terra. A Venezuela contactou o governador de Amazonas, o Wilson Lima, e ofereceram ajuda e ofereceram oxigênio. Eu vou ler para vocês aqui a tradução da mensagem que o Jorge Arreaza, que é o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, mandou no Twitter. Eles falaram o seguinte aqui, olha: por instruções do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado de Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus. Solidariedade latino-americana acima de tudo. E depois o Wilson agradeceu, né? O governador agradeceu e o Jorge Arreaza respondeu: é sempre uma honra poder dar uma mão ao povo do Brasil, principalmente em momentos tão complexos. Para o bolivariano, a solidariedade é um dever. E isso vem como um tapa de luva de pelica para o governo Bolsonaro, né? Porque ontem eu mencionei aqui o relatório da Human Rights Watch, que falava dos absurdos do governo Bolsonaro, principalmente em relação ao combate ao coronavírus, a incapacidade deles ou a falta de vontade deles de fazer isso. E nesse relatório falava sobre isso, sobre a Venezuela, a relação entre Brasil e Venezuela, e como o Brasil havia fechado as fronteiras com a Venezuela, evitando que refugiados ou imigrantes venezuelanos entrassem no Brasil. E isso, segundo o relatório da Human Rights Watch, é uma violação de tratados internacionais, porque mesmo em momentos de conflito, ou mesmo em momentos de extrema dificuldade, como é o caso da pandemia, os países têm o dever, têm a obrigação, por tratados internacionais, de receber refugiados. Então o Brasil está violando um tratado que o próprio país assinou tempos atrás. Então, como eu disse, isso aqui vem como um tapa de luva de pelica, porque a Venezuela, que é constantemente antagonizada e demonizada pela extrema-direita brasileira, pelo Bolsonaro, agora vem
em auxílio a Manaus, sendo que o próprio ministro da Saúde, o Pazuello, em coletiva, disse que não tem nada para fazer. Eles não podem fazer nada, né? Não são coveiro, né? Não podem fazer nada. O que eu vou fazer agora? Que o ideal seria se Manaus e o Amazonas houvesse adotado protocolos de tratamento precoce com cloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica. Ou seja, eles simplesmente agora evitam confrontar a grande crise sanitária em Manaus e falam assim, deviam ter feito assim antes, olha só, não fizeram isso aqui, não usaram cloroquina antes, agora está acontecendo isso. São uns animais, são umas bestas quadradas, são... Sabe, quando eu assisto ou quando eu leio sobre o genocídio, né, o Holocausto na Alemanha, eu ficava pensando na verdade, porque agora eu já tenho uma certa conclusão sobre isso, ficava pensando assim, né, como é que os alemães sabiam disso? Porque eles sabiam disso. Muita gente ouvia relatos, as pessoas sabiam disso, os alemães sabiam o que estava acontecendo. Como é que eles deixavam acontecer isso, né? Como é que eles simplesmente fingiam que não estava existindo aquela situação? E hoje eu percebo, porque em grande parte esse tipo de coisa acontece, e eu sei que não serve de consolo isso aqui que eu falo não serve de consolo para ninguém, porque quem perdeu um parente, quem perdeu um amigo, quem perdeu uma pessoa querida na pandemia, não vai servir de consolo. Mas a história vai se recordar disso, a história vai se recordar desses nomes, vai se recordar do Bolsonaro, vai se recordar do Pazuello, vai se recordar de Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e outras figuras que levaram a esse estado de coisas. A história vai se lembrar dessas pessoas como genocidas, vai se lembrar. E eu, sinceramente, espero que Bolsonaro e Pazuello acabem na cadeia depois disso. Como eu disse, não é consolo, mas eu espero. Porque se houver algum tipo de justiça terrena, eu não acredito em justiça divina, mas se houver algum tipo de justiça terrena, essas pessoas serão presas. Porque o que estão fazendo aqui é criminoso. Então, eu não entendia o que acontecia. Mas, em grande parte, o que se deu na Alemanha nazista, por exemplo, foi omissão das pessoas, omissão de pessoas que tinham algum tipo de poder, das instituições, por exemplo, que se omitiram e foram deixando as coisas escalando. Então no Brasil há uma omissão de quem poderia agora atuar para remover esses criminosos do poder. É uma omissão, é um crime de omissão. Essas pessoas estão permitindo que isso aconteça, elas estão permitindo isso. E daí, uma outra coisa, né, vendo essa ação do Whindersson Nunes, vendo essa ação também de outros influenciadores, outros artistas que se reuniram em torno disso, por mais comovente que seja, porque são pessoas que estão agora desesperadas, elas estão olhando isso e estão desesperadas. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Com o dinheiro que eu tenho aqui, como é que eu posso ajudar nisso? Mas eu fico pensando onde estão os bilionários brasileiros, onde estão os empresários brasileiros, pessoas que poderiam injetar uma grana violenta e levar suprimentos, levar oxigênio agora para Manaus, ou outros suprimentos. Porque quando começou a pandemia, eu vou até pôr essa reportagem para vocês aqui no comentário fixado, o Jack Ma, que é o dono do Alibaba na China, que é um dos homens mais ricos da China, ele foi uma pessoa que encabeçou o verdadeiro combate à pandemia na China. E no mundo também. Ele foi alguém que mandou suprimentos para mais de 150 países pelo planeta. Mandou máscaras, mandou luvas, mandou suprimentos para ajudar as pessoas. Então ele, um bilionário chinês, assim como outros bilionários do planeta também, não apenas o Jack Ma, né? Falando de um caso específico na China, mas outros bilionários como o Bill Gates, como o Jack Dorsey, que é o dono do Twitter, essas pessoas resolveram usar o poder que elas possuem financeiro, empresários que usaram seu dinheiro para tentar aliviar um pouco, para tentar reduzir um pouco o impacto da pandemia na vida das pessoas. E mandaram para países pobres, né, países que não têm condições. Então foram lá e enviaram aviões e mais aviões carregados de suprimentos. Foi o caso do Jack Ma. Enviou aviões para a África, enviou aviões para a América Latina, para a Ásia mesmo. Pessoas que, com o seu dinheiro, com o seu poder financeiro, fizeram isso. E no Brasil? Qual é o empresário agora que está fazendo isso? Qual é o empresário agora que está mandando aviões com oxigênio lá para Manaus? Eu não sei. Você sabe? Qual é o empresário que faz isso? Pelo contrário, o que a gente viu no começo da pandemia foram figuras como Roberto Justus, como o dono do Madeiro, o Júnior Durski, pessoas que estavam falando para os cidadãos brasileiros voltarem ao trabalho, que diziam que no Brasil teria no máximo 12 mil mortos, que falou Justus, ou 5 mil mortos, que falou Durski.
Pessoas que estimularam os brasileiros a voltarem ao trabalho. E aqui vale ressaltar também esse detalhe, né? Porque Manaus ou o estado do Amazonas pretendia fazer um lockdown em dezembro. O governador pretendia fazer isso. E ele foi pressionado por comerciantes, por empresários a não fazer isso. Ele recuou na decisão de fechar o estado. Eu tenho aqui mensagens enviadas por bolsonaristas celebrando essa decisão. Olha só. Carla Zambelli, isso aqui foi 28 de dezembro. O despertar pode ser gigante. Como Búzios, Manaus não aceitou o lockdown. Daniel Silveira, deputado bolsonarista. E aí, Wilson Lima, viu quem manda no estado? Para com essa palhaçada de lockdown, senão vai ser arrancado do palácio pelas mãos do povo, literalmente. Recado dado e que os outros ditadorizinhos de porcaria entendam a mensagem. O poder emana do povo. Bia Kicis. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer seu poder. Eduardo Bolsonaro. Primeiro Búzios, agora Manaus. Todo o poder emana do povo. São pessoas que pressionaram e estão celebrando aqui a desgraça, a tragédia, a morte. Se há agora essas pessoas morrendo agora em hospitais por falta de oxigênio, se tem gente morrendo agora, tem sangue na mão da Carla Zambelli, do Daniel Silveira, da Bia Kicis, do Eduardo Bolsonaro, do Pazuello. Pessoas que negam a ciência e que desprezam a vida humana. E onde estão os empresários agora para ajudar, né? Onde está lá o Dursk? Onde está o Justo para ajudar agora, nesse momento? É preciso que artistas façam isso. Inclusive, eu vou pôr aqui no finalzinho desse vídeo aqui algumas mensagens, logo no começo da pandemia, de bolsonaristas, de empresários, que falavam que não haveria esse tipo de morte, que era ridículo fazer lockdown, que era ridículo parar a economia, que era ridículo, sabe, tentar controlar isso, porque iam morrer de qualquer maneira. A gente tem agora, no Brasil, 207 mil mortos, mais do que isso, né? 207 mil mortos na pandemia. Estados Unidos, quase 400 mil mortos. Dois países, principalmente, aqui que negaram completamente a pandemia, que foi Estados Unidos e Brasil. Demoraram para tomar atitudes. Ou seja, você tem aqui centenas de milhares de pessoas que já morreram por causa de governantes ineficazes e que simplesmente lavaram as mãos. Eu nem sei se tem alguma conta, se tem algum local que a gente possa ajudar agora o Whindersson nesse esforço para enviar oxigênio para Manaus. Não sei, porque eu vi ali a conta dele do Twitter, não encontrei nenhum espaço para fazer esse tipo de doação, nada disso. Mas eu realmente espero que esses artistas influenciadores consigam ajudar Manaus. Que a Venezuela consiga ajudar Manaus, porque se depender de Bolsonaro e Pazuello, os brasileiros vão morrer. Porque é o que ele quer, na verdade. Como eu disse aqui nesse vídeo, eu não entendia a mecânica do Holocausto, né? Como é que uma população inteira fechava os olhos e deixava acontecer. Hoje eu entendo, porque a gente está assistindo isso. É uma população, em grande parte, é ignorância também, né? Pessoas que não têm instrução, que não sabem como funciona a ciência, que não sabem, que recebem informação via WhatsApp, que não acompanha a notícia, que não acompanha o que influenciadores ou comunicadores científicos estão falando. São pessoas que acompanham as mentiras que saem da boca do presidente e que simplesmente aceitaram esse destino. Então é triste o negócio, é triste. Me diga o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixa embaixo o seu comentário. E é isso, gente. E assistam aqui no final algumas mensagens de bolsonaristas que levaram essa situação aqui. Se hoje tem 207 mil mortos no Brasil, é por pessoas como essas aqui que foram repetidas vezes propagando a mensagem que, bem, vão morrer algumas pessoas, fazer o quê, né? Vão morrer idosos, vão morrer pessoas com doenças crônicas, mas fazer o quê? Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo
por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível, né, de impedir, no máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Respeita os seus pensamentos, mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas eu não estou dizendo, já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas, se mais jovens, é porque tinham um problema pulmonar, ou são diabéticos, ou têm outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, 0. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus, muito pelo contrário, né? Essa molecada que está na favela, criança então, de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar, que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. 1 milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já ouvi na minha vida. E vou te passar, e se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias, tem do Wall Street Journal, tem várias, mas eu vou te passar só a melhor de todas, falando sobre essa histeria totalmente desproporcional. Oi, pessoal. Estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes. Vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema,